programa Ateliê de Negócios começa agora. Aqui você descobre que é possível empreender com produtos artesanais. Hoje a gente conversa com a analista técnica da Unidade de Agronegócios do Sebrae Minas, Amanda Guimarães, que vai comentar sobre o case que vamos assistir daqui a pouquinho. Mas antes da gente conversar com a Amanda, eu quero mostrar para vocês o negócio da Cristiana de Souza, o Ateliê Cor Cerâmica. Vamos ver? O Ateliê Cor Cerâmica é um divisor de águas, é um lugar onde eu entro e me sinto inteira pelo meu trabalho, com a argila, com as minhas peças, com a criação, com a interação com as pessoas, com os meus alunos, com os clientes. Eu me sinto muito feliz, assim, muito inteira nesse momento quando eu tô aqui. Eu acho que todas as pessoas, assim, que trabalham, né, com artesanato, trabalham com arte, se não muito cedo, né, desde criança, através do desenho, através de alguma matéria-prima. Eu me lembro de papel machê quando eu era criança, que foi uma curiosidade que meu irmão mais velho mexeu e eu não pude mexer, porque eu era muito pequena, eu tinha em torno de 4 a 5 anos. Então começa desde muito cedo, assim. E aí toda criança brinca no barro, imagino, né, da minha geração, assim. A gente teve acesso a uma cidade pequena, da família, enfim, você tem essa proximidade. E eu fui trabalhar, né, eu estava com 14 anos, eu fui trabalhar com minha vizinha, que era muito amiga da minha mãe, e ela era ceramista, Maria Cristina Alcântara. E ela foi, né, porque ela já faleceu, tinha um trabalho lindíssimo, e eu fui ajudá-la no ateliê, assim, com 14 anos me apaixonei ali. E logo depois eu fui fazer um curso de festival de inverno, fui aluna da Erli Fantini. Bom, e o caminho sempre seguiu, eu fui para as artes, para a escola de artes, né, na Guinhar, fiz Guinhar, e aonde eu realmente me apaixonei pela técnica da cerâmica, mas ainda um pouco distante. E aí eu tinha feito um curso, né, de panelas de barro, com a Delcio, são cerâmicas, era de panela rústica. E mais uma vez aquilo mexeu muito comigo e eu ficava pensando muito naquilo, assim, logo depois da saída do curso, eu falei, quero mexer com isso. E eu dei uma reviravolta na vida, assim, de comprar livros, comprar ferramentas sem mesmo saber. Eu vi os livros, vi que era de esmalte, de escultura, e eu comprei ferramenta sem saber, porque era ferramenta de torno, eu não sabia para que servia, eu só queria aquela ferramenta. No princípio de 2009 eu comecei a buscar cursos, mas eu queria um curso profissionalizante na época, que tivesse... Na verdade, eu queria montar uma empresa de cerâmica. Olha, né, eu tinha tão pouca vivência, mas eu queria fazer isso, eu queria trabalhar. Eu já trabalhava na área comercial, apesar da minha formação em artes. Como eu já trabalhava na área comercial muito para poder me manter, eu tinha um trabalho e tinha um estudo. E o meu trabalho era para poder me manter. Eu falei, olha, eu vou continuar na indústria, né? Vou trabalhar com uma produção maior. E aí eu escolhi o Senai, que tem tinha as técnicas, né? Todos os fundamentos da cerâmica. E passei um ano lá em São Bernardo do Campo. E aprendi de tudo. Foi muito especial. E logo depois, assim, acho que um ano depois eu montei, um ano e meio depois eu montei um espaço com outros artistas também, um ateliê de cerâmica. Não foi muito positivo nos primeiros anos, assim, foi muito difícil, porque eu não tinha um dinheiro, ou seja, um capital grande para poder
para poder abrir essa pseudo fabriqueta, né, de cerâmica. Então, aconteceu algumas coisas pessoais, né, na minha vida. E no momento, eu tive um dinheiro que eu pude comprar os primeiros maquinários, que foi o forno, foi o torno, as primeiras ferramentas, estantes e tal. Como foi meu primeiro pedido? Eu estava numa feira, participando, assim, uma colega me chamou para levar algumas peças, porque eu ainda estava no princípio da produção. E um rapaz, né, um homem chegou, viu uma das minhas peças e pediu para poder ver o meu Instagram na época. E aí ele viu o meu prato lua, que na época eu tinha acabado de postar. Ele falou assim: olha, minha esposa vai gostar. E eu fiquei extremamente feliz, assim, porque logo depois ele entrou em contato e eles fizeram um pedido de algumas peças daquele prato lua. Bom, os produtos que são vendidos da minha loja, normalmente seriam aqueles que eu tenho como pronta entrega. Normalmente seriam as xícaras, os pratos, alguns copos, alguns centros de mesa. É o que normalmente é mais comum de ter. São os utilitários, que são mais tranquilos de fazer, de dar uma dinâmica melhor para eles. Eu não tenho grande quantidade de pronta entrega, mas eu sempre tenho uma peça ou outra. Agora eu estou planejando, né, ter a minha pronta entrega, uma quantidade maior de peças. Está tendo uma demanda maior para isso. E a questão de encomenda sempre, assim, é muito natural de acontecer. Qual é o intervalo médio entre o pedido e a entrega? Isso vai depender da quantidade e a peça, tá? Por exemplo, peças que não precisam de muito detalhe vão aí 60 dias. Mas peças que vão exigir mais detalhes, eu peço um pouco mais de tempo, tá? Então, assim, 60 dias podendo ser entregue antes. Mas as peças, quando elas têm alguma questão de secagem, porque tem peças que podem trincar, então elas precisam de muito mais tempo de secagem do que normalmente acontece. Então pode ser de 45 dias, 60 dias, tá? O prazo vai depender do tamanho, dessa quantidade. Os conteúdos ministrados aqui no ateliê é o torno, né? A modelagem em torno elétrico. São as práticas, né, de modelagem manual. Às vezes a gente trabalha também alguns esmaltes, né? Eu dou uma noção dos esmaltes, como se faz os esmaltes. E aí toda a parte do processo de cada técnica. Por exemplo, no torno cerâmico, a gente trabalha, né, desde o princípio da modelagem em torno até o acabamento, né? Aí o aluno vai tentar entender como é a secagem, como se deve fazer a secagem. E então vai para a primeira queima. Depois da primeira queima, ele vai fazer a esmaltação dessa peça. E por último, a esmaltação em alta temperatura. Na modelagem, o mesmo processo, assim, de todos os detalhes, onde ele vai trabalhar os pontos da argila, algumas técnicas específicas de início, assim, como placa, como pint pot, algumas coisas super bonitinhas, assim. Nesse princípio, quando o aluno chega sem saber como trabalhar a cerâmica, é o principal, assim, como eu recomendo esse aluno chegar para poder fazer esse primeiro trabalho. As matérias-primas que eu trabalho, basicamente argila, a massa de argila, e que tem uma variação de cores grande, vai dependendo da peça que eu vou fazer. E eu trabalho com matérias-primas para o esmalte, que é minerais não metálicos, né? Que vai fazer a formação da rede dos meus esmaltes. Por exemplo, como feldspato, carbonato de sódio, carbonato de potássio, feldspato que eu já falei, carbonato de lítio. Então são várias matérias-primas que vão formar essa rede e vão fazer
o aspecto, né, visual de cada esmalte. E essas matérias-primas, elas normalmente eu compro em maior quantidade de fornecedores de São Paulo, porque eu consigo, além de um preço melhor, o frete muitas vezes cobre o valor das matérias-primas. E em menor quantidade eu vou comprando aqui em BH. A minha principal dificuldade hoje como empreendedora, eu acho que são, hoje em dia, né, a questão dos preços dos insumos, das matérias-primas, elas estão muito acima do preço, né? Eu acho que está todo mundo, em qualquer área, sofrendo muito com isso. Subiu, assim, de uma forma absurda. Eu acho que, basicamente, esse é a minha principal... meu principal problema. No momento, eu divulgo com algumas fotos do meu trabalho, com algumas postagens. Essa é a maneira como eu normalmente trabalho a divulgação dele. Porque é muito rápido, né? A gente tem a plataforma do Google, que me ajuda muito, Instagram, Facebook, são as plataformas que normalmente auxiliam a gente muito. Eu tenho mais retorno de clientes das plataformas de internet, né? Das plataformas. Mas tenho algumas também de indicação. Então, eu diria que a internet eu tenho mais retorno. A minha administração financeira, ela é feita por mim mesma, assim. Eventualmente eu tenho ajuda da minha irmã, que é contadora. Quando é alguma coisa relacionada à formalização da empresa, de documento, né, do ateliê, mas basicamente essa rotina é comigo. Vamos dizer que é um bom mercado. Eu acho que você precisa entender, precisa criar estratégias antes de começar. Isso é muito importante, porque eu tive, sem essas estratégias, apesar de ter feito algumas capacitações, mas eu acho que é muito necessário ter muita clareza do que vai ser feito e o que se pretende atingir. Porque senão, o tempo até chegar nesse processo de atender o cliente, né, que seja por encomenda, que seja de pronta entrega, você pode demorar, mas é necessário um conhecimento prévio dessa matéria-prima, porque ele é um pouco mais complexo. Existe isso em algumas matérias-primas. A dica que eu daria para alguém que quer abrir um negócio relacionado à arte é justamente ter planos, né? Se planejar, buscar referências, assim, buscar conhecimento. O Sebrae é um grande parceiro para isso, porque ele vai te ajudando a criar esse caminho, entendendo tanto a forma administrativa de material, de matéria-prima, entender essa questão do cliente, como buscar esse cliente, mas eu acho que tem que ter uma noção boa da matéria-prima que você vai trabalhar. Se isso vai ser a pintura, se é argila, se é a madeira. Eu acho que primeiro criar essa base para que você fique nadando durante muito tempo sem ter o retorno. Eu acho que é muito importante isso. É uma inspiração o trabalho da Cristiana. Bem, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a empresa dela, o Ateliê Corcerâmica, com a analista técnica da Unidade de Agronegócios do Sebrae Minas, Amanda Guimarães. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Ateliê de Negócios e no primeiro bloco você conheceu o trabalho dedicado da Cristiana de Souza, o Ateliê Corcerâmica, ela que desde criança já percebia uma vocação para a área da arte. E a gente conversa agora com a Amanda Guimarães, a analista técnica da Unidade de Agronegócios do Sebrae Minas. Amanda, seja muito bem-vinda ao canal Empreender, ao programa Ateliê de Negócios.
Muito obrigada, Bruno. É um prazer para o Sebrae estar aqui com vocês falando do case do Ateliê Cor Cerâmica. Amanda, é cada vez mais comum a presença, a participação de mulheres nesse nicho de mercado que é o da arte, né? De fato, a gente percebe aí em todo o país a presença cada vez mais forte das mulheres querendo empreender, principalmente nesse mundo do artesanato, né? Olá, Bruno. Sim, a gente tem grandes artistas, homens, mas também é uma atividade que tem uma predominância feminina. E um mercado muito competitivo. Aí eu te pergunto, como se diferenciar, como se destacar nesse mercado que só cresce? Ainda mais a gente sabe que temos exemplos de vários artesãos, principalmente os micros, pequenos artesãos, que já até começaram a cruzar as fronteiras, a ganhar o mercado internacional, né, Amanda? Bom, o artesanato é uma excelente oportunidade para que os empreendedores criativos possam usar do seu talento e da sua arte na criação de negócios sustentáveis. A gente vive um momento assim que o mercado nacional está valorizando cada dia mais o artesanato, o feito à mão e demonstrando o interesse dos consumidores pelo trabalho artesanal. Então, para esses empreendedores conseguirem se beneficiar ainda mais, né, assim, desse momento, eles precisam investir em um planejamento e na capacitação para que possam aproveitar esse aquecimento do setor que promete continuar em crescimento. Amanda, tem sido cada vez mais comum a preocupação desses empreendedores, dessas empreendedoras com a sustentabilidade. E aí é onde entra a questão do reaproveitamento de materiais para a confecção de várias peças, de vários produtos, não é isso? A sustentabilidade é extremamente importante, principalmente para o artesanato, né, onde há uma utilização muito grande de matérias-primas naturais. E essa sustentabilidade não só no eixo ambiental, mas na questão da gestão também, né, do econômico e do social. Então, o artesanato é uma atividade que tem um impacto social muito forte e essa questão do econômico também é extremamente importante. Então, por isso que a gente trabalha com o artesão, para que ele sempre tenha esse olhar para esses três eixos, para o social, para o econômico e para o ambiental, principalmente para esse artesão que utiliza de matérias-primas naturais. E é um modelo de negócios, Amanda, que a pessoa, que o empreendedor ou o futuro empreendedor ou empreendedora, ele pode começar até na garagem de casa, né? Não precisa necessariamente já se preocupar em querer alugar um espaço, em querer montar o próprio ateliê, não é isso? Com certeza, Bruno. Assim, esse artesão, ele precisa logo de início, assim, já identificar o potencial de negócio que ele tem em mãos, né, assim, com o artesanato. Então, tudo precisa de um planejamento. E caminhando com esse planejamento, sempre é bom esse artesão ter esse olhar atento para a gestão, né? E um dos maiores gargalos que a gente tem no segmento é justamente a gestão eficiente do negócio. Muitos artesãos, eles cometem até esse erro de pensar, né, que a habilidade com as mãos já basta, né, com a habilidade com a confecção dos seus produtos já basta, e que não precisam se preocupar com a gestão. Mas a gestão é um ponto eficiente para que esse artesão, esse empreendedor, possa aumentar as suas chances de sucesso com o seu negócio. No caso da Cristiana, ela se capacitou, ela estudou, ela buscou de fato se especializar até para se tornar fazer o diferencial no mercado, ainda mais sabendo que ela trabalha com peças personalizadas, customizadas, que vão desde xícaras a jarras, né, Amanda? A Cristiana, assim, ela buscou sempre a questão da inovação no seu negócio e de um fortalecimento da sua identidade. A Cristiana, ela trabalha com a produção das suas cores, né? Então é um trabalho extremamente identitário, é um trabalho de cerâmica, mas que tem uma identidade muito forte, tanto com o modelo das peças que ela faz, né? Que tem uma conexão muito forte com a sua história. Então ela procurou sempre inovar, sem perder a sua essência, né? Com a confecção das suas próprias cores, que traz um elemento único, né? De identidade forte ali do seu produto. E além disso, ela ainda conseguiu essa diversificação do seu modelo de negócio, que além da produção da peça artesanal para comercialização, ela também consegue ministrar aulas, né, na questão da cerâmica na sua própria oficina. Então ela consegue aproveitar do seu ambiente, que é da produção das suas peças artesanais, também para poder
ensinar outras pessoas a questão da técnica da cerâmica e das cores. E quando a gente fala em dedicação, a gente sabe, Amanda, que o quanto a pessoa que empreende, a pessoa que trabalha com artesanato, com esse artesanato manual, que é um trabalho mais delicado, um trabalho mais minucioso, que de fato leva-se mais tempo, de fato a pessoa precisa ter aquele tempo à disposição, ela não pode ela tem que se concentrar para não fazer com que o trabalho fique a desejar, né? É como qualquer outro trabalho, assim, o artesão ele precisa ter esse cuidado com a qualidade, esse cuidado com a história que está ali por trás dessa peça, né? Em estar sempre inovando. A gente fala muito aqui no Sebrae, de inovar sem perder a sua essência. Que quando a gente fala de trazer algo novo, seja dentro da sua mesma linha, contando ali a sua história, né? Mas que ele possa sempre fornecer para esse mercado consumidor novas peças, né? Não ficar sempre preso no mesmo, porque assim esse mercado consumidor ele volta para poder comprar, para poder, né, conhecer um pouco mais dessa nova linha, desses novos produtos. Então é sempre bom para o artesão estar sempre, né, de olho na qualidade do seu produto, com o acabamento, com o design do seu produto e sempre levando coisas novas para que esse mercado consumidor possa consumir. E no caso dela, qual seria aí qual a sua opinião para que ela de fato consiga conquistar cada vez mais clientes? A Cristiana, né, e todos os outros artesãos, assim, a nossa dica é que ele sempre volte, assim, né, esse cuidado extra com o produto, né, que ele sempre consiga inovar na sua produção, que ele esteja sempre de olho na gestão do seu negócio, né, na potencialidade que o artesanato tem enquanto negócio. Então, quando esse artesão ele consegue olhar para o seu negócio e enxergar todo o potencial que tem ali por trás, que o artesanato não é só uma atividade complementar, não é só um hobby, mas é um negócio que tem um potencial muito grande de geração de renda. Quando o artesão consegue descobrir isso, os caminhos ficam mais fáceis assim dele trilhar. A própria Cristiana mesmo, né, com toda a sua jornada, ela passou por um amadurecimento muito grande e no último ano ela inclusive foi reconhecida, né, pelo Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato, que é uma iniciativa do Sebrae e do Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, que identifica as 100 unidades produtivas mais competitivas do Brasil. E a Cristiana foi uma dessas premiadas justamente por estar sempre preocupada com a gestão, com a inovação dos seus produtos, né, e com a preservação da sua identidade. Amanda, a gente sabe que quem empreende nesse segmento do artesanato muitas das vezes começa ali em casa, produzindo para um ente querido, para os familiares, para os vizinhos, para os amigos. Só que aí eu te pergunto, como precificar, como tornar, como saber o valor desse produto, como precificar o preço desses produtos? Deve-se haver ali uma pesquisa de mercado ou a pessoa de fato, não, eu vou estipular que essa peça que eu confeccionei aqui, por exemplo, ela vale 10, 15, 20 reais. Qual seria a sua recomendação? Bom, para que o artesão, né, esse é um dos maiores gargalos mesmo do segmento, que está muito voltado para a gestão do negócio, e aí eu diria que eu daria até um passo para trás, assim, tudo começa com a organização dessa produção. O artesão, ele precisa ter noção do seu controle de custos, né, os seus custos e as suas despesas que estão ali voltados para o seu negócio. Muitas vezes, né, o artesão, ele fica ali focado por, às vezes, conseguir essa matéria-prima na própria natureza, ou não ter um custo direto relacionado a essa matéria-prima, ele tem muita dificuldade, né, de dimensionar a precificação do seu produto. Mas ele não pode esquecer, assim, que esse produto, a maioria desses bens, né, são bens que estão ali na natureza, que às vezes hoje estão disponíveis, mas amanhã pode ser que não esteja. Então, ele precisa ter essa noção, né, da matéria-prima do seu produto, do seu valor de criação, que esse é um dos pontos que o artesão, ele não se preocupa muito em dimensionar, né, mas o seu valor de criação, que é um dos pontos
pontos principais para a produção do artesanato, né? O valor da criação dessa peça artesanal. Então, o tempo que o artesão está ali se dedicando para criar, para inovar, para desenvolver novas peças, tudo isso precisa ser precificado. Além disso, ele precisa, né, ter essa noção dos seus custos diretos e indiretos e ter esse olhar para o mercado também. Por mais que quando a gente fale de artesanato, são peças únicas, então é muito difícil ter esse paralelo, né? Mas é sempre importante esse artesão pesquisar antes e entender, né, de peças correlatas, peças que estão ali dentro de um mesmo segmento, né? Como que essas peças têm sido precificadas, como que o mercado está aceitando e nunca esquecer de dimensionar esse valor, né, do que está ali sendo feito à mão e do seu potencial de criação. Ou seja, entender do mercado, entender a necessidade do cliente, do consumidor e, claro, tudo isso aliado a um bom planejamento. Amanda Guimarães, eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente no programa Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender. O agradecimento é todo nosso. Obrigada. E é isso, o programa Ateliê de Negócios chega ao fim. Quero agradecer a você de casa pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender.